O mistério do Poço de Altamira, o culto infanticida, o exorcismo sombrio e a epidemia de emasculações. O silêncio dos desaparecidos. Altamira, Pará. O silêncio da Amazônia foi quebrado por um grito que aterrorizou o Brasil. Entre 1989 e 1993, uma série de desaparecimentos e assassinatos brutais de crianças, todas do sexo masculino, atingiu a pequena cidade. O modus operandi era frio e chocante. As vítimas eram emasculadas, seus órgãos genitais removidos cirurgicamente e, em muitos casos, seus corpos descartados em poços ou matagais. Inicialmente, a polícia viu crimes isolados, mas a obscura informação revela a verdade técnica. Este foi o rastro de um culto infanticida, uma seita que operava sob a crença de que rituais satânicos ou bizarros de magia negra exigiam o sacrifício dos órgãos vitais. O terror durou anos, alimentado pela inação e pela crença local de que o mal vinha de uma fonte sobrenatural. A pergunta técnica é: como uma rede de criminosos pôde operar por anos à luz do dia, transformando o ocultismo em um terror real e físico? A tese que guia nossa investigação é que o caso Altamira é a exposição técnica da falha do Estado em identificar um padrão criminoso macabro e a prova de como o fanatismo pode culminar em infanticídio ritual. O medo da comunidade não era infundado. A técnica da emasculação sugeria um propósito que ia além do crime comum. Não era vingança ou latrocínio, era ritual. Vamos desconstruir tecnicamente a complexidade da mutilação, a rede de acusados, médicos, fazendeiros, líderes religiosos e o papel do exorcismo nas investigações, para entender como o medo paralisou a justiça e permitiu que este horror se perpetuasse. O padrão técnico dos crimes. O aspecto mais perturbador e tecnicamente unificador dos crimes de Altamira é o modus operandi. As vítimas eram sempre meninos entre 8 e 14 anos. Eles eram sequestrados, torturados e, crucialmente, emasculados. A perícia técnica, quando finalmente realizada de forma adequada, indicou que as emasculações não eram atos de violência aleatória. Eram feitas com um corte preciso, sugerindo o uso de instrumentos cirúrgicos e um conhecimento de anatomia. Isso imediatamente desviou o foco da investigação de crimes comuns para o envolvimento de pessoas com formação técnica, possivelmente médicos, enfermeiros ou açougueiros. Esta precisão macabra era a assinatura que a polícia inicialmente ignorou. Os órgãos eram removidos e nunca localizados, reforçando a teoria de que eram usados em algum tipo de ritual. A frequência dos crimes e a técnica cirúrgica eram o mapa para a seita, mas a investigação inicial falhou em decifrar essa linguagem do horror. Os suspeitos e a teia oculta. A pressão popular finalmente forçou uma investigação mais aprofundada, expondo uma teia de suspeitos que chocou o país. Entre os acusados estavam o Dr. Anísio Ferreira de Souza, médico, e Carlos Alberto dos Santos, líder de um grupo religioso conhecido como Nova Luz. A presença de um médico sugeria que a precisão cirúrgica era, de fato, a marca do crime, ligando-o diretamente à remoção dos órgãos. O líder religioso, Carlos Alberto, era o elo com o fanatismo. Ele acreditava que o sacrifício e a remoção dos órgãos eram necessários para curar ou promover a ascensão espiritual de seus seguidores. O crime, portanto, tinha duas faces: a técnica cirúrgica e a ideologia fanática, ambas unidas para um propósito ritualístico. A suspeita de envolvimento de pessoas poderosas e influentes, fazendeiros e comerciantes, criou um clima de impunidade e medo que dificultou as testemunhas. O exorcismo sombrio, a confissão forçada. A investigação ganhou um contorno ainda mais bizarro com a confissão de Valentina de Andrade. Valentina, líder de uma seita esotérica, o Projeto Alfa, pregava sobre o fim do mundo e o desaparecimento de meninos.
Ela foi interrogada e, sob forte pressão, acabou implicando outras pessoas, inclusive um fazendeiro local. No entanto, a parte mais sombria da investigação é o que aconteceu com os acusados de menor poder. Para conseguir confissões, a polícia de Altamira empregou métodos de coação, incluindo, em alguns casos, o uso de exorcismos e violência, para que os suspeitos expulsassem os demônios que os teriam compelido a matar. Essas confissões, obtidas sob tortura e histeria religiosa, minaram a credibilidade de grande parte das provas. O caso Altamira se tornou tecnicamente um mistério sobre quem eram os verdadeiros autores dos crimes e quais confissões eram, de fato, válidas. A justiça, manipulada pelo medo e pela pressão, mergulhou na obscuridade. A conspiração do silêncio, os poderosos no ritual. O aspecto mais sombrio e estrategicamente relevante do caso Altamira não está na mutilação em si, mas na teia de proteção que cercava os principais acusados. Após a pressão inicial, a investigação começou a apontar para a participação de figuras proeminentes, incluindo o médico, o líder religioso e, crucialmente, políticos e fazendeiros locais que, segundo as denúncias, financiavam e participavam dos rituais. A crença era que os rituais, que exigiam o sacrifício dos órgãos genitais das crianças, serviam para garantir riqueza, poder e a purificação dos participantes. Essa rede de poder e medo garantia que testemunhas fossem intimidadas, provas desaparecessem e o caso fosse deliberadamente atrasado. A obscura informação precisa destacar que a lentidão da justiça foi uma manobra técnica de silêncio. O julgamento tárdio, a justiça e o medo na Amazônia. O julgamento dos acusados só foi ocorrer muitos anos depois dos crimes, em 2003 e 2004. Devido a recursos, pressões e a dificuldade em isolar as confissões obtidas sob coação das provas reais. O resultado do tribunal foi divisivo e, para muitos, insatisfatório. Enquanto o médico Dr. Anísio Ferreira de Souza e o líder religioso Carlos Alberto dos Santos foram condenados a longas penas de prisão, o que confirmou a tese do crime organizado, outros acusados, incluindo Valentina de Andrade, foram absolvidos por falta de provas concretas que resistissem ao teste forense. O julgamento, tecnicamente, conseguiu punir os executores e os idealizadores da seita infanticida, mas não conseguiu dissipar a suspeita de que a rede de influentes, o verdadeiro motor da conspiração do silêncio, nunca foi totalmente desmantelada. A justiça foi lenta e incompleta, deixando um rastro de desconfiança e trauma na comunidade. O levantamento forense, o que foi perdido. Do ponto de vista técnico e de investigação, o caso Altamira é um manual de erros. A falta de perícia adequada nos primeiros anos, a contaminação da cena do crime, a desorganização das provas e o uso de tortura para obter confissões tornaram a maioria do material probatório inútil. A reflexão técnica é que, se o Estado tivesse atuado com precisão forense desde o início, sem o medo do ocultismo ou a interferência dos poderosos, o número de vítimas poderia ter sido menor e a condenação mais abrangente. A ausência da prova do destino dos órgãos, se foram incinerados, enterrados ou usados em rituais, é o maior mistério não resolvido. A técnica da emasculação sugeria um propósito sacrificial, mas a falha em recuperar os órgãos impede a confirmação forense final do ritual. O caso é um alerta sobre como a inexperiência e a corrupção podem deliberadamente enterrar a verdade em um poço de obscuridade. O trauma da Amazônia e o legado. O caso Altamira se encerra no tribunal, mas permanece vivo no imaginário do Pará como um trauma de proporções apocalípticas.
O principal aprendizado e reflexão é o preço da inação diante do fanatismo e da impunidade. Não foi um assassino solitário, mas uma instituição de terror que usou o ocultismo como justificativa e o poder como escudo. A ferida aberta em Altamira é um lembrete de que o crime mais aterrorizante é aquele cometido sob a máscara da fé e com a proteção da elite. A lenda de Altamira não é sobre fantasmas, mas sobre o horror real de uma seita que conseguiu usar o medo para operar um ritual de morte no coração da Amazônia, deixando a verdade enterrada para sempre. Este caso brutal desafia a sua compreensão de crime e fé. Se você busca a verdade técnica e a investigação aprofundada dos mistérios do Brasil, você encontrou seu canal. Assine a Obscura Informação agora, ative o sino e junte-se à nossa comunidade que analisa o ocultismo e a falha policial com precisão cirúrgica. Nos vemos na próxima investigação macabra.